Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Causa Operária e da Causa Operária TV. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de cultura de massa, o Procultura. Nesse episódio, eu, Arthur Sesconeto e Daúde Zaparoli vamos comentar um pouquinho sobre um assunto que, tanto pelo fato de ele ser relativamente novo nos termos políticos que a gente costuma tratar aqui na Causa Operária TV, mas também por ser um assunto que muita gente acha que não tem muito significado, não tem muitos comentários em cima, mas é uma coisa que nós achamos que é pertinente ser feita uma avaliação sobre o tema e destrinchar aqui no episódio do podcast. Antes de introduzir, eu gostaria de dar alguns avisos rápidos, né? Agora você que está ouvindo isso, provavelmente está ouvindo isso no sinal 24 horas da Causa Operária TV, que é uma grande vitória da nossa TV operária. A única TV de esquerda, talvez, do mundo que conseguiu esse feito, fora aqueles que estão no governo, como Venezuela e Cuba, a ter uma programação 24 horas. Se eu não me engano, já são 78 horas de programação legítima, programação original durante a semana. Então, é uma grande vitória nossa. A gente fez inclusive um eventinho ontem, uma live, que teve aí uma boa repercussão. Isso é uma grande vitória e nós estamos aqui integrando essa grade 24 horas da Causa Operária TV, então vocês podem nos ouvir todas as segundas-feiras, se eu não me engano, logo após o programa Marxismo, pensando já na análise internacional por causa do programa de música. Inclusive eu, Kaká, apresento também o programa de música, o Música de Classe, onde até a saída desse programa aqui, provavelmente o nosso programa de música já deve ter saído, considerando que o programa sai na sexta e esse programa sai na segunda, então você provavelmente já ouviu o programa de música sobre o blues. Então, fiquem ligados na sua TV e na nossa programação diária, 24 horas. Bem, agora para introduzir o tema, primeiro apresentando aqui os nossos companheiros aqui ao meu lado virtual, né, porque estamos em plena crise do coronavírus. Eu tenho o companheiro Arthur Sesconeto, diretamente de Santa Catarina. Diretamente de Santa Catarina. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros que estão assistindo a nossa segunda edição do programa Procultura, né? Eu sou Arthur Sesconeto. Estou aqui mais um programa junto com essa bancada virtual. E bom, antes de tudo, né, eu só queria trazer... A gente leu os comentários do último vídeo e tudo mais, achou muito interessante uma série de sugestões que os companheiros fizeram, mas apenas até para dar um caráter mais específico desse programa e para não ficar confuso para o pessoal, né? Nós na Casa Operária TV, né, já temos aí o nosso programa de música, nosso programa de música clássica também, nosso programa de filmes, né? O foco desse programa será algo semelhante como a gente fez na última edição, né? Falar aí sobre o mundo pop em geral, né? Quadrinhos, fazer aí uma análise, por exemplo, da própria indústria de tecnologia e etc. Inclusive, hoje a gente vai fazer um balanço aí sobre os jogos, que o Kaká vai apresentar um pouco melhor agora, né? E que, bom, temas muito mais aprofundados, por exemplo, comentar sobre uma banda específica, sobre um gênero musical, ou sobre um filme, de forma aí genérica, né? A gente tem outros programas na Casa Operária TV reservados para esse assunto, né? O nosso é um programa aí mais amplo para discussão justamente política, como a gente fez no anterior, né? Bom, me apresento, desejo aí um bom programa para todo mundo e passo a bola agora para os companheiros continuarem e dar sequência no nosso programa de hoje, né? O Arthur já deu um pequeno spoiler, eu tava aguardando para falar depois da fala do Daúde, mas bem, já que ele já deu aquele toque adiantado, eu já vou dar aquela arrancadinha assim, né, e vou introduzir. O tema de hoje a gente vai fazer digamos assim, um dossiezinho sobre a propaganda imperialista que é feita através dos jogos de videogame, né? A gente sabe que os jogos de videogame aí são desse mundo da cultura pop, provavelmente são a última fronteira aí, né, a última grande indústria que surgiu desse negócio.
E, claro, como qualquer coisa que dá dinheiro, que tem influência sobre crianças, que tem influência sobre jovens, vai ter uma propaganda imperialista forte. Nesse caso aqui, como a gente vai mostrar hoje, bem forte. Mas antes da gente entrar no tema, introduzir aqui o nosso companheiro Daud Zaparoli, que apresenta o programa Cineclube Luiz Buñuel. Apenas uma defesa à minha pessoa, o tema do programa já está no título, então... Ah, tudo bem. Tudo bem. Bom, boa noite, bom dia, quer dizer, boa tarde pro pessoal que estiver assistindo. O programa é gravado, tanto faz. Eu sou o Zaparoli. É verdade, eu sei mesmo. Eu apresento o Cineclube Luiz Buñuel toda sexta-feira. Se você está assistindo agora na segunda-feira, ou sei lá, né? O programa já deve ter visto a última edição, que eu ainda não vou falar aqui o tema porque é surpresa, né? Surpresa porque o programa vai sair depois, não sei se você reparou. Bom, enfim, é verdade. Ele tá guardando a surpresa pra gente. Bom, hoje a gente vai falar dos jogos, né? Da campanha imperialista dos jogos, que é um tema que, especialmente entre a gente, que nós três, que é bem do nosso conhecimento, especialmente porque a gente é jovem, né? A gente é jovem e jogamos muito videogame já nessa vida, né? Bem, para eu introduzir o tema, eu vou dar uma breve introdução para o problema. Como eu falei, a indústria dos jogos, ela é uma indústria muito nova, né? Ela é uma indústria aí que surgiu até meio por acidente, né? Você vê os primeiros registros de jogos digitais são, por exemplo, se eu não me engano, um exemplo é um sujeito que num computador, daqueles computadores da época em que um computador que tem a força de um, sei lá, de um controle remoto moderno ocupava um andar inteiro de um prédio. Então, nessa época, se eu não me engano, foi um cientista de computação da época produziu lá um jogo da velha, né, no computador daqueles que demorava, se eu não me engano, assim, coisa de vários minutos para carregar cada jogada, tal, era um negócio bem avacalhado. E nesse sentido, você pode dizer que esse foi o primeiro jogo de videogame. Né? Mas levando em conta o problema da indústria, tudo, né? A indústria ela começaria aí apesar de não ser o nosso mérito aqui, né? Ela vai começar lá atrás com aqueles videogames grandes que tinham 8 bits e eram, às vezes, no início até preto e brancos, com jogos como Ping. Depois há uma evolução, você tem aí jogos coloridos, você vai ter jogos... Depois você tem a introdução até de música nos jogos e assim por diante, mas isso aí é um mérito que a gente não precisa entrar aqui. Só para colocar que isso tudo que eu tô falando aconteceu assim, coisas assim, acho que do final dos anos 70 para cá. Então é um negócio muito, muito recente, né? Em termos históricos. Né? E sendo uma coisa muito recente, ele não deixa de ser aí influenciado pela indústria, pelo imperialismo capitalista, né? E particularmente uma coisa que poderia ser tocada em um outro episódio, pela estagnação do capitalismo e da indústria tecnológica. O nosso ponto aqui é apresentar algumas, inclusive com base em experiências próprias nossas, muitos dos jogos que a gente vai citar aqui nós mesmos jogamos e tivemos já temos a experiência de ter jogado o jogo e a gente fez uma discussão aqui e tal, até uma discussão um pouco nostálgica de falar, joguei tal jogo, vi isso, eu também, tal, tem essa parte. Vimos recortes de outros jogos que a gente não jogou, né? Mas avaliando a nossa discussão aqui, que pelo menos assim, a maioria dos jogos que a gente está listando aqui hoje, que são jogos de FPS, né? O chamado tiro em primeira pessoa, né? O First Person Shooter, eles são jogos que, nesse estilo em especial, tem aí uma influência altíssima, né? E pode-se pensar que em tempos remotos, né, onde os jogos tinham apenas 16 bits e uma musiquinha de fundo, eles não tinham aí nenhuma grande influência, nem nada do tipo, né? Mas aí eu poderia dizer que o sujeito que pensa isso está errado. Pelo seguinte motivo, né? Um jogo
em especial, que nós nunca, que provavelmente nenhum de nós que está aqui apresentando esse programa jogou, talvez alguém que esteja ouvindo o podcast tenha jogado, talvez tenha passado despercebido, é um jogo de 1987, se eu não me engano 16 bits, chamado Contra. Eu posso pesquisar aqui qual é o console responsável por esse jogo. Se eu não me engano, ele é daquela primeira geração. Vamos ver. Contra. Nintendo tem. Super Nintendo, né, que começa. Me deu um branco bruto. Ele é de 87. Ele surgiu no arcade, né? O arcade que é aquelas maquinonas grandes, né? Que a gente chama de fliperama. Né? Depois foi lançado para o NES, o Nintendinho. Né? Nintendinho, inclusive, que eu tive um Nintendinho pirata. Quando eu era criança, eu tive aquele chamado Polystation. Né? Eu não sei se vocês chegaram a botar a mão num desse. Eu achei que era só mito essa existência. Existia, eu tinha tinha um cartuchinho com 8.000 jogos, que na realidade eram tipo 8 jogos com 1.000 cores diferentes. O que eu tinha 300 jogos, mas... Quem disse que eram 300 mesmo. Esse console meu tinha um cartucho de Mortal Kombat pra NES, sendo que o Mortal Kombat foi lançado assim, em vários consoles depois. A indústria de videogame brasileira ela é uma figura, assim, entre várias coisas como o Polystation, a pirataria dos jogos do Play 2, são vários temas, assim, engraçados, de uma indústria que você pode considerar, assim, uma coisa que não é acessível, né, porque é uma coisa extremamente desnecessária e mais cara do que a média para outras culturas, né. O jogo pode se passar no futuro, assim, ele pode se passar em tal situação, não sei o quê. Mas esse nome, com esse cenário, me lembra os contras da Nicarágua. A gente deu uma breve pesquisada aqui, né? Os contras da Nicarágua eram uma espécie de milícia paramilitar da Nicarágua que era financiada diretamente pelo governo americano, com o objetivo de combater o governo da Frente Sandinista. Esse é um dos grupos mais reacionários, assim, paramilitares da história da América Latina. É um grupo muito, muito reacionário. Eles eram financiados, tiveram aí várias atrocidades, inclusive quem quiser pesquisar. Não vou entrar nesse mérito agora, né? Mas é só uma referência para mostrar que, assim, esse jogo tem esse nome, né? É um jogo... Ele existe aí... ele surge alguns anos depois desse fenômeno dos contras na Nicarágua, mas assim, como eu falei, o desenvolvedor do jogo pode falar o que ele quiser, mas fato é que o nome do jogo ser assim, e o jogo ser ambientado numa florestinha, tal, com um sujeito que parece de fato uma espécie de guerrilheiro, assim, miliciano, bem desorganizado, tal, pra mim, indica que existe uma referência direta aí. E eu não sei se tem a ver, mas esse jogo é considerado um dos jogos mais difíceis da história. E eu acho que talvez, ironicamente, faça sentido o jogo ser difícil, porque eu imagino que a atuação desse tipo de grupo num país naquela época devia ser bem difícil mesmo. Não sei se os companheiros têm alguma colocação pra fazer com relação a isso daí. O jogo é escrachado, né? Nome e tudo mais. Eu tava vendo os contras mais recentes, né? Porque a franquia Contra continuou, né? Aí eles adentraram num esquema futurista, sei lá, tem de tudo no Contra hoje em dia. Ele se tornou aquele... ele lembra um Velozes e Furiosos do videogame. Hoje em dia tem tudo no Contra e basicamente você não lembra das exatas origens. Você olha pro Contra atual e fica, sei lá, mais um jogo qualquer, né? Mas na época é bom levantar porque assim, o negócio é totalmente escrachado, né? O cara é basicamente uma representação direta aí da ação dos contras na Nicarágua, não por coincidência, foi pouquíssimo tempo depois. E ainda por cima, o seu objetivo é ser um contra e matar os seus inimiguinhos, né?
uma coisa que a gente vai ver nos outros jogos, na evolução dos jogos, até junto com os gráficos e etc., é justamente esse negócio, né? Bom, no jogo basicamente você aí é um representante do imperialismo para esmagar aí os movimentos de guerrilha, movimento revolucionário de esquerda nos países atrasados, que é um negócio que passa a aparecer já tanto em filme, nos Estados Unidos, né? Tem os filmes aí envolvendo a Guerra do Vietnã, depois a gente teve as questões da Nicarágua, agora a gente vai ver mais para frente também uma série de outros países, né? Coreia do Norte, Cuba, e entre outros, sendo colocados como os alvos dos nossos personagens em jogos. Eu acho que esse negócio do Contra é meio que assim, o início de uma representação escrachada. Na época o pessoal nem buscava esconder muito. Também, né? De cara com franquia da propaganda o nome, Contra. 87 era um período um pouco, imagino que deve ser em alguns lugares aí, um período um pouco reacionário, né? Também você tem aí, teria que entrar em questões de cronologia, mas assim, fazem muitos anos que a gente tem uma situação de refluxo do movimento operário, né? E assim, uma ideologia muito direitista, né, por parte dos governos, da cultura oficial, tudo. Eu acho que isso aqui se enquadra muito bem, né? Todo o universo dos jogos se enquadra muito bem nesse problema tipo, digamos assim, dessa cultura oficial, esse bem-pensantismo, sabe? De que você sempre tem aí o negócio tá sempre apoiando o pessoal que tá lá, é o imperialismo, mesmo que de forma velada e muito despolitizada, como eu posso comentar depois em outro exemplo que eu vou dar aqui, né? Mas e a forma descarada como é colocada, ela, por exemplo, difere do problema que a gente viu no episódio passado, né, com o X-Men. O X-Men ele vai lá, coloca, faz uma série de alegorias, mas eles tentam fazer aí brincar um pouco, defender os negros, fazer uma demagogia e tal. Esses jogos aí não tentam fazer demagogia alguma, tu não vai ver, por exemplo, aí no Contra você mudar de lado, coisa assim. Você basicamente vai cumprir seu papel de esmagar os nicaragüenses, no caso. É como eu falei, né? Eu não sei se o jogo efetivamente se declara estando na Nicarágua, tal. Eu imagino que não. Até jogando pelas capas dos jogos, tal, que dão um ar meio futurístico pra ele. Mas é como eu falei. Até hoje. Os desenvolvedores, eles podem falar o que eles quiserem, entendeu? Mas fato é que assim, é uma coincidência difícil demais de engolir esse nome, essa ambientação. Mas deixemos, né? Esse tema eu só introduzi ele, mais importante, é para mostrar que isso aí vem de longos tempos atrás, esse problema da doutrinação, e que isso não tem nada a ver com é um negócio recente, é o neoliberalismo, não sei o quê. Isso aí é uma coisa que vem de longos tempos atrás já. Porque, como a gente definiu, né, a indústria de jogos, como é a indústria de quadrinhos, como a gente falou no último episódio, ela tem esse caráter... ela também vai ter esse caráter capitalista, né? Porque é uma cultura com interesse capitalista, né? Esses jogos, você vê que tem muito jogo que não vem existir porque não vai dar dinheiro, não é bom, não é fácil o suficiente e tal. Então essa cultura que a gente trata nesses episódios aqui, muitas vezes tem esse problema, né? Nesse campo, né? Que é essa cultura de massa, que ela não existe se ela não tem... Ela não vai existir se ela não tiver nenhum benefício ao capitalista que produz isso, né? Nesse exemplo aqui é bem interessante, né? Que tem uma propaganda muito forte. E o exemplo do Contra é bom porque ele acontece faz bastante tempo, já que saiu o primeiro jogo, né? Eu anotei aqui que seria de 87, né? Mas entrando agora, avançando alguns aninhos no tempo, a gente chega aqui nos nossos temas principais, né? O Contra foi uma afirmação aqui mais introdutória. A gente entra agora nos nossos as situações principais. Eu vou colocar aqui um que é bem familiar para nós três, né? A franquia Call of Duty. Para quem tá ouvindo, né? Se já jogou a franquia Call of Duty, sabe muito bem
que é uma franquia é muito enviesada, assim, uma propaganda muito imperialista, muito reacionária, né? Eu particularmente joguei dos Call of Duties, eu joguei o Black Ops 1, que na época que eu joguei a campanha porque eu tinha craqueado o jogo, porque eu jogava no Mac, aí eu craqueei o jogo, porque era o único que tinha disponível para macOS na época. Aí eu joguei o Modern Warfare 1, que eu tenho na Steam, eu lembro que eu comprei ele numa promoção. Joguei a campanha, joguei o online um pouco. E joguei o Call of Duty 2, que eu só joguei uma parte da campanha, não cheguei a zerar o jogo. O online dele é praticamente inexistente, porque é um jogo muito antigo já. Nesses 3 jogos, a minha experiência pessoal, né? Os companheiros podem passar também, que eu sei que eles jogaram outros, né? Assim, você pegar as temáticas dos jogos, ele é basicamente assim, o mais reacionário possível na época X, o mais reacionário possível na época Y. Então, por exemplo, no Black Ops 1, se eu não me engano, ele tem aí, tem a cena, se eu não me engano, onde eu não sei se é você, que faz tempo que eu joguei esse jogo, mas onde você ou um companheiro seu, você é um soldado de operações especiais, né, um Black Ops norte-americano que invadiu Cuba. Aí você mata o Fidel Castro. Aí, eu não sei se é você ou se é o seu companheiro de batalhão lá que mata o Fidel Castro e tal. Depois disso, vocês descobrem que era só o sósia dele e tal. Assim, o Fidel Castro ele parece um vilão de desenho animado. É um negócio meio sinistro, assim, sabe? Parece que o roteiro foi feito pelo Michael Bay, porque só tem explosão e cara maldoso raso, entendeu? É um negócio bem engraçado. Chega a ser engraçado pra quem tem um mínimo de consciência política, tal, de leitura política das coisas, é um negócio um pouco absurdo. Aí você vai pro Vietnã, os vietnamitas são os verdadeiros monstros, você mata uns 3 vietnamitas dormindo, assim, e você não é um monstro, mas eles são os monstros. Aí eu lembro que, assim, isso é uma coisa que é um pouco ambígua pra mim nesse jogo, mas a impressão que me dá é que quando você termina a fase que tá no Vietnã, é meio como se você tivesse ganho o negócio, sabe? Tipo, um negócio no Vietnã. Sendo que os norte-americanos, eles foram assim... Foi um papelão a participação dos norte-americanos no Vietnã, porque eles fizeram tudo quanto é tipo de atrocidade, como, por exemplo, o pior de todos foi o Agente Laranja, que tem efeitos na população vietnamita até hoje, né? Mas você sai de lá como bom moço, que venceu o negócio e tal, como se eles tivessem tido alguma atuação... como é que fala? Como se tivessem tido alguma atuação efetivamente significativa, né? Eles foram expulsos de um país ultra atrasado, onde o pessoal lutava com umas AK-47 velha lá, que a União Soviética deu pra ele, e uns bambuzinhos afiados, né? E eles ganharam dos norte-americanos. Então, sim, aquele reforço daquele orgulho iludido dos norte-americanos é muito forte também nesse jogo. Assim, de cenas mais marcantes que eu me lembro são essas, né? Aí já do Modern Warfare, o Modern Warfare, como ele é um jogo mais moderno, ele já apresenta coisa de um ângulo um pouco mais moderno, mais imperialista também, né? Esse imperialismo neoliberal que a gente conhece melhor. No jogo, primeiro que você é também um cara de operação especial, assim, você é uma espécie de super-herói, tanto no Black Ops 1 quanto no Modern Warfare. Você é você é um herói, assim, não acontece nada, você faz todas as missões possíveis, nunca se dá mal, tal, impressionante. Como é que fala? Nesse jogo ele se passa durante um golpe de estado num país não identificado do Oriente Médio, que eu acho que eles colocam um país não identificado no Oriente Médio pra ver se alivia um pouquinho a barra, né? E o que chama atenção é que esse país, ele tinha um líder lá, um líder, um presidente do país, e aí ocorre um golpe de estado orquestrado pela Rússia
porque tem um sujeito na Rússia que quer restaurar a União Soviética, que é uma demanda assim bem histórica de alguns setores na Rússia atualmente. Existem grupos que pedem a restauração da União Soviética, mesmo aquela União Soviética stalinista, bem degenerada, né, que foi colocada lá. E você, no jogo, você atua tanto dentro desse país não identificado em algumas missões, e você, em algum determinado momento do jogo, você também assassina o cara que está organizando, que tá à frente dessas operações, né, na Rússia. Ou seja, você comete tudo quanto é crime de guerra assim, escrachadamente, sabe? Aquelas coisas que, puta, se acontecesse, sabe, ia dar uma crise, né? E você é uma espécie de um herói, assim, por ir invadir um país estrangeiro, matar uma liderança política, entendeu? Você, basicamente é um negócio assim, retrata de maneira heróica todas essas ingerências imperialistas e, em geral, tudo tá relacionado com os Estados Unidos, né? Esses dois exemplos, assim, são bem marcantes, assim, que eu me lembro, né? Mas mostram que esses jogos têm uma doutrinação muito grande, porque tudo isso, assim, é do fundo do absurdo, do absurdo, do absurdo. Porque, por exemplo, fosse algumas décadas atrás, essa mesma coisa que o sujeito no jogo assassinou aí um líder importante de um movimento político na Rússia, né? Esse tipo de coisa causaria assim uma instabilidade política em outros tempos, entendeu? Que não é brincadeira. E assim, claro, com toda aquela roupagem de super vilão caricato demais da conta, né? Que a gente já conhece, assim, desses filmes de ação de Hollywood, que são uma besteirada total, né? Os companheiros puderem dar aí os seus depoimentos. Ele lembra muito justamente isso, né? Esses filmes de ação hollywoodiana, assim, um Rambo versão um jogo, né? O jogo do bem Rambo isso. É muito ruim, ele lembra, assim, um Rambo versão um jogo, né? O Call of Duty, ele é marcante, né, pra todo mundo, porque, assim, tu faz o Kaká colocou um negócio que é bem lembrado, né? As atrocidades que você não faz no jogo é incrível, assim. Você basicamente todos os crimes de guerra possíveis a ser cometidos, todas as ações mais minuciosamente criminosas, genocidas do imperialismo é posto em prática no jogo por você um grande herói da nação, né? Então, inclusive no o Advanced Modern Warfare, né? Você é, inclusive, sei lá, um mercenário da vida, contratado por uma empresa privada para fazer serviço. Inclusive, O jogo já virou ANCAP, né? Exatamente, o jogo é um ANCAP quase. Não, assim, ao ponto que o Call of Duty é meio que assim, dos jogos, a versão do blog antagonista do negócio. Porque é um negócio super reacionário e descrachado. Então eles não tentam fazer assim meia boca, fazer aquela coisa singela. Então uma pessoa bota assim Fidel Castro pra você matar, põe assim umas coisas desse nível, né? E é interessante porque assim, né, tipo, no Advanced Modern Warfare, você inicia o jogo tipo lutando com os norte-coreanos, né? Se eu não me engano, tu inicia na Coreia do Sul, em Seul, e numa luta ali tipo meio que uma especulação modernista, futurista da guerra civil entre as duas Coreias, né? E você basicamente já inicia o jogo matando o norte-coreano, assim, aquele negócio singelo, prático, bem direto ao ponto. Isso lembrando que o jogo foi lançado agora, tipo, após 2010, onde a tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte cresceu. Foi até interessante porque o jogo virou polêmica na época e tudo mais. E o engraçado disso tudo é que a própria Coreia do Norte depois retribuiu o jogo utilizando o jogo como propaganda contra os Estados Unidos. Então colocou uma imagem do jogo, no caso da Nova York destruída, e colocou que aquilo ali seria os Estados Unidos. Então houve até na política real, né, uma retribuição, digamos assim, propagandística à altura do jogo. E bom, além de você matar norte-coreano e tal, você vê aí com uma intensa propaganda. Isso que eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez eu era muito mais novo, né? Um jogo, se não me engano, de 2014, coisa assim. Eu fui olhando pro jogo, fui vendo aqueles coreanos e fiquei, cara, a gente tá no meio aqui de uma grande tensão, né? Na época aí, governo Obama ainda e tudo mais.
uma super tensão aí com Coreia do Norte, sei lá mais o que, e os caras fazem um jogo matando o norte-coreano, assim, invadindo a Coreia do Sul, servindo como base para uma guerra civil, é um negócio assim que dane-se. Propaganda imperialista cachorro louco, né? Cachorro louco. Call of Duty é meio que aquela versão que, tipo, o que o imperialismo quer fazer neste momento. Então teve aí casos das invasões no Oriente Médio, tinha Call of Duty a beça de você invadindo o Oriente Médio, matando um africano, tudo assim. Call of Duty tá aí com uma... E assim, sempre como o máximo de genocida possível, né? A gente tava até brincando em off, que o Call of Duty é meio que assim, o jogo voltado pra masturbação de reacionário, né? Porque você vê o jogo acontecendo essas coisas mais absurdas, horrendas possível, e você tá lá como protagonista disso tudo. O Kaká, inclusive, citou aí o caso dos russos, né? Ele vai saber melhor do que eu qual é o Call of Duty. Sei. Sim. A cena que o Arthur tá falando é uma cena do Modern Warfare 2. É um jogo que eu particularmente não joguei, eu só joguei o Modern Warfare 1. Depois o Daoud pode comentar o Modern Warfare 3, que eu sei que ele jogou. Essa cena específica que o Arthur tá mencionando é uma cena do Modern Warfare 2 chamada No Russian, né? É uma fase do jogo onde você é um agente da CIA, começou bem. Você é um agente da CIA que está infiltrado na Rússia, uma espécie de Rússia ainda soviética, pelo que eu entendi, porque esse jogo ele viaja pra caralho. Aí porque assim, né? Fazer propaganda contra a Rússia, você tem que fazer o combo Rússia e comunismo junto. Tem que ter sempre. Aproveita, né? O negócio. O roteirista, assim, eu acho que ele é obrigado a ter meio cérebro. Assim, é uma coisa, assim, obrigatória. Nos estúdios da BioWare, é que o roteirista tem meio cérebro para relações políticas e afins. Mas, só continuando. Nessa fase, você é um agente da CIA, infiltrado na Rússia, e você quer ganhar a confiança de um grupo terrorista russo, né? Aí eles falam que para você ganhar a confiança deles, você precisa entrar num aeroporto junto com eles e matar até o último civil, falando em inglês para incriminar os norte-americanos, né? Por isso o nome da fase, No Russian, né? Que você não fala russo durante a fase. Aí você chega e a fase, inclusive, ela gerou até um certo debate dentro do negócio. Que me chamou a atenção é que o debate não era sobre se devia ter a cena ou não, mas de que ângulo que devia ser vista essa cena. Na cena você mata, assim, por volta de uns 200 civis com a arma de fogo pesada, assim, uma metralhadora daquelas, tipo Rambo mesmo, né? Aí você mata civil, mata policial de tropa de choque russa, você mata tudo quanto é gente, mas você mata em especial os civis. E o objetivo é matar até a última pessoa, você mata gente que tá se rastejando, você mata todo mundo, sabe? É uma cena horrorosa, tanto que o negócio ficou tão feio que eles deram a opção pro jogador pular a cena se ele não quiser ver, porque ela é uma cena muito forte, né? E é mesmo. E assim, né, o que chama atenção é que o agente da CIA, ele concorda em fazer isso, e assim, nesse momento que o cara vai lá pra fazer uma maracutaia imperialista, ele quer ganhar a confiança de um grupo terrorista aí, russo. Ele vai, aí os fins justificam os meios, justifica matar 200 pessoas no aeroporto ali, pra você fazer algum tipo de tentar fazer algum tipo de maracutaia imperialista, né? E no final nem dá certo também, porque no fim da cena você chega e o cara te mata e te deixa pra trás, pra mostrar como se só você tivesse feito esse atentado, né? Aproveitando que você é americano. E aí eles ainda tentam colocar assim como se o cara fosse super traíra, não, vamos pôr a culpa nos americanos e não sei o que e tal. Nossa, os americanos bonzinhos. Só que o que eles não repararam é que assim, o americano acabou de matar 200 civis, entendeu? Com uma arma lá. 200, assim, tô falando de Alegre, né? Não sei quantas pessoas tinha naquele aeroporto, mas era uma pá de gente, viu? O cara acabou de matar ali uma cacetada de gente com uma arma, um monte de gente civil que não tem nada a ver com o pato, entendeu? Pra ver se ele conseguia uma ajudinha pra fazer alguma maracutaia imperialista lá. Vai pro inferno, né, meu? Então, assim, é muita propaganda e muita hipocrisia também. É que, em cima disso tudo, a discussão, igual o Kaká colocou, né? A discussão em cima da produção do jogo era um negócio assim, de que ângulo a gente coloca? O ângulo do cara que vai matar ou o ângulo do policial? A ideia era colocar um policial que tava no aeroporto, né? Vendo aquela cena de fora.
né? Esse seria o objetivo. Aí acabaram decidindo por deixar o cara mesmo e pôr a opção de pular, caso a Acabamos pessoa não decidindo, visse. não. Entre você defender os russos ou matar um monte de russo, eu acho que essa é a nossa maior oportunidade. Então, vamos Então. manter ali. Você sendo um protagonista da CIA, assassinando civis russos. O E vale Modern falar Warfare... também que a Kaká mencionou quando a gente estava estudando sobre o tema, que a própria equipe da produção teve uma galera da equipe, né, dos programadores, não sei especificamente, né, que se recusou a fazer a cena porque ela era um crime, assim, de guerra dos mais... Não, isso é um negócio absurdo, totalmente sem sentido e tal. Você jogou Modern Warfare 3, né, Dold? Eu joguei. Eu joguei bastante até. Se puder dar um depoimento aí sobre, eu lembro que você tinha mencionado que tem alguma coisa a ver com os africanos. Não, então, o Modern Warfare 3, né, tem assim, como a campanha, né, você é basicamente esse herói, né, herói da guerra, né, que sozinho você vai matar todos os russos, enfim. Você vai matar todo mundo. Matar todo mundo. Independente do inimigo que for enfrentar, você é o herói supremo, né? Enfim, não é diferente muito dos outros. Eu não lembro muito da própria campanha, mas que eu, pessoalmente, eu vi agora na minha Steam aqui, que eu tenho 10 horas registradas na campanha e 250 horas no multiplayer. Singelas 250 horas. Que mostra que a campanha do Call of Duty também, fazendo a justiça, né? Eu joguei o do Black Ops 1 porque eu só tinha como jogar a campanha, né? O meu jogo era craqueado, não dava pra jogar online. O Modern Warfare, eu particularmente sou muito ruim em multiplayer de jogo de FPS, né? Sim, muito ruim. O melhor que eu fui é o Counter-Strike, que vale uma menção honrosa, porque o Counter-Strike não faz propaganda nenhuma. Porque ele não tem plano de fundo, ele só tem a polícia e os caras que querem explodir o negócio. Você não sabe por que eles querem explodir o negócio, se é justificado, se não é. Você joga com os terroristas e joga com os policiais, entendeu? Que é interessante. Não tem nada, entendeu? Você não sabe se os caras estão certos, quem que tá certo, quem que tá errado, entendeu? Você só joga. E é um dos jogos mais populares, né? O Brasil, inclusive, é grande exportador de cracks do CS. Não só no CS, mas em tudo que o brasileiro faz, ele é exportador de craques, né? Tô vendo no futebol mesmo, em vários outros jogos também que estão crescendo aí recentemente, o Brasil é o país que mais exporta jogadores. Tanto jogadores como, sei lá, tem técnico do jogo. Eu vi muitos jogos que os brasileiros não jogam tão bem, entendeu? Quanto alguns outros caras jogam. Eu vejo que tem muito técnico, assim. Mas isso é outro mérito também. Mais um episódio. Outros episódios sendo formulados nesse episódio aqui, né? O Modern Warfare falou que tinha aqui um negócio a ver com os africanos na campanha. Não, sim. Basicamente, o personagem principal, ele é um soldado, eu não sei especificamente se ele é um agente do FBI e tal, mas você é um soldado americano, né? Que você tem que, basicamente, invadir os vilarejos dos guerrilheiros africanos, dos caras do Oriente Médio, e matar todo mundo, né? Tem uma coisa linda. Que eu mais não lembro agora. Coisa mais bonita, né? Se vê. Uma cena dessa que eu lembro agora é você invadindo justamente um vilarejo americano. Vilarejo americano. Matar uns índios. E matando os caras que vivem assim na pior condição possível de vida, assim, só não vivem na pobreza extrema porque eles se organizaram ali numa comunidade, né? E eles são armados com, tipo, as armas, as K-47 velhas, assim, você vê que são umas armas bem podres, né? E vem o exército norte-americano passar o trator em cima dos caras. Passar o trator. Também, não só nessa cena, né, tem lugares no Oriente Médio que ele não divulga o país, né, propriamente. Pra não dar BO também, porque a empresa que faz, eu não sei se a pessoa que não jogou não tá tendo noção, mas esses jogos, eu acho assim, muita gente questiona o problema da violência, né, a violência. Eu acho que a violência tá lá e tem que estar mesmo, porque assim, se for pra você sair matando um monte de gente de país oprimido, um
um soldado norte-americano, pelo menos que mostre a violência que aquilo lá retrata, não é mesmo? Por que você vai esconder, entendeu? Pra parecer mais bonitinho? Acho que não, né? Tem os jogos que eles dão uma maquiada nisso, né? Por exemplo, eles colocam um tema em outro, sei lá, tem jogo todo tipo, né? Por exemplo, eles invadindo um planeta e tal, mas isso só não mostra que é o imperialismo massacrando uma população oprimida, né? Vai oprimir os marcianos, vai oprimir... É, Sempre vai ter alguém pra oprimir, né? E em geral essa opressão vem com a palavra liberdade. Porque o imperialismo não liberta ninguém, né? Pra fazer justiça, né? Pra mostrar o seguinte, dá pra fazer um jogo desse bem feito, tipo, legal, tal, com uma temática assim mais interessante. Eu joguei o Call of Duty 2, como eu falei. O Call of Duty 2, ele tem aí ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E é um jogo muito bom mesmo, assim. Eu joguei uma parte dele, se eu não me engano, ele tem as campanhas dele, elas são divididas entre Exército Vermelho, você faz uma campanha com o Exército Vermelho onde você explode o hashtag no final. Muito boa essa campanha. Tem uma campanha com o Exército Norte-Americano. Eu não lembro se eu joguei a campanha com o americano, eu acho que joguei. Tem a campanha com o Exército Nazista, que é bem interessante eles colocarem uma campanha com o Exército Nazista. Mostra, assim, até um certo polimento. E mostra que quem faz, eu acho que o Call of Duty, se for um errado aqui, eu falei BioWare, eu acho que é a Activision que faz o Call of Duty, né? Se eu não me engano, o COD 2, eu não sei se ele tem a aparição da Activision. Valia dar uma pesquisadinha. Porque ele é um jogo muito menos ideologicamente carregado, tem a campanha com os ingleses, que é no deserto. É um jogo bem mais histórico, interessante de ver e tal. E é interessante porque mostra, por exemplo, a campanha com o Exército Vermelho não tem aquelas putarias dos caras ficarem retratando assim, o soldado como um ser hipnotizado, o capitão do exército como sendo assim um cara corrupto. Não tem essa. Mostra um front de guerra organizado, tal. É bem legal as campanhas. Então, esse jogo faz uma certa justiça, entendeu? Então não tem... os jogos eles ficam fazendo, né? Conforme eles foram entrando nas guerras modernas, virou essa coisa reacionária, assim, absurda, né? O cara apoiar os americanos na guerra do Vietnã, né? Apoiar o massacre dos grupos guerrilheiros na África, no norte da África e tal. Isso assim, é reacionário até a medula, né? Bem, aproveitando que o nosso tempo está acabando aqui, vamos entrar nos outros méritos aqui, né? Aproveitando que eu falei do CS, o companheiro Daoud tem, inclusive, me mostrado recentemente esse jogo, né? A gente jogou um tanto dele, que é uma espécie de um Counter-Strike torado no... muito reacionário, assim, sabe? Também, masturbação direitista versão Counter-Strike, né? Que é o Rainbow Six Siege. Uhum. É um jogo mais recente. O jogo é bem recente mesmo, é de 2015, né? Até você tava falando comigo que é um dos melhores jogos assim, que você já viu em relação gráfica, né? O jogo muito bonito, muito bem projetado e tal. E o que me chamou a atenção é que ele é um jogo que tem uma dinâmica similar à do CS, só que ele não tem terrorista, só tem polícia. É que assim, o jogo, propriamente, né, é a empresa que chama Rainbow Six, né, que é uma empresa, pode-se dizer, de operações especiais, né, operações especiais essas que são, por exemplo, uma situação de refém, uma bomba implantada num lugar que você tem que... no caso do refém, você tem que resgatar o refém, entrar numa área e retirar o refém. Enfim, uma bomba, que você tem que desarmar a bomba ou proteger uma área, né, determinada no mapa do jogo, né? E assim, essa empresa, meio que os integrantes dela, é meio que um catado, né, de cada país, que é bem representatividade, tem bastante representatividade se você for ver nesse ângulo, né? Aquela demagogiazinha clássica, né? Eu que dei uma olhada mais a fundo nos personagens, né? Eu acho que é o que mais chama atenção pro jeitão reaça do jogo, né? É que
você for vendo, você vai ter aí os personagens do jogo que são chamados operadores, né? Você tem operadores assim que são entre mulheres e homens, né? Porque tem que ter aquela representatividade maravilhosa que a gente negros, conhece. brancos, Tem asiáticos. negros, tem asiáticos, tal, e é tudo bem divididinho. Mas chama atenção o seguinte, né? Eles são todos operadores de forças policiais reais, né? Então não, pra são- você, são tipo, eu os- acho que a ideia do jogo é um pouco aproximar o jogador tipo, dessa ideia da força policial, tal, romantizar um pouco o negócio, apesar de que se você for ver, a coisa acontece bem da maneira que eu acho que aconteceria na vida real, fora o até com o personagem do Bop, eu achei que tá muito certinho, Aham. né? Tem dois personagens, pra quem, sim, quem não conhece o jogo, ele tem como você pode jogar tanto em modo de ataque quanto de defesa. O jogo ele tem um grupo de operadores que é do BOP, aqui do Rio de Janeiro. O, os dois operadores, o de defesa, que é uma mulher, né? As habilidades especiais do personagem são andar sem fazer barulho e interrogar os personagens do time inimigo. É. Então você pega o cara que tá caído no chão, pega ele pela camisa assim, ameaça ele, dá uma de cadê o baiano pra cima dele. E aí você descobre, você faz o cara x-novar, né? Até aí, assim, eu bato uma palma porque pelo menos eles retrataram com certa veracidade. Porque o jogo é assim, você não prende ninguém, você só mata a gente. E aí quando Ou você vai você com o cara do mata, BOP ainda ou tem a você- interrogação. O interrogatório, né? Então, pra basicamente ganhar o jogo, ou você mata, ou você desarma a bomba, ou você, sei lá, enfim. Bom, Você traz o refém. Mas no geral. Isso me lembrou, até pra aproveitar, que a gente finalizou o negócio do COD, mas me lembrou que justamente após essa missão do No Russian, tu vai pro Rio de Janeiro, né? Tu vai pro É Rio de verdade, a Janeiro gente esqueceu de falar. e persegue um cara chamado Alejandro Borjas, que é supostamente um brasileiro, carioca, né? Um nome tipicamente carioca. Da cultura brasileira, e você persegue o cara, né? E no meio do caminho você já inicia assim, o jogo assim, mostra um brilhantismo do negócio, né? Porque você entra no Rio de Janeiro e as coisas estão escritas feito pelo Google Tradutor, né? Tem umas coisas assim, que não tem nexo as frases. Você percebe que alguém estrangeiro tentou fazer alguma coisa em português. Não tinha ninguém que sabia falar português e pensando, vamos usar o Google Tradutor. Tem umas coisas completamente Você vê assim que os caras, eles, fora toda a propaganda imperialista, eles ainda são uns idiotas meio racistas, entendeu? Porque eles acham que eles sabem como é que é o Rio de Janeiro, eles vão montando o negócio, foda-se, tá ligado? Montaram essa frase ridícula. Realmente ele é ridículo. O nome do cara tá em espanhol, eles acham que a gente fizeram um jogo, esses jogos, eu não sei se o pessoal sabe disso. A indústria de jogos, ela tá começando a gastar mais que a indústria do cinema pra fazer jogo. Porque fazer um jogo é um negócio muito difícil. Não é fácil. Aí, os caras gastam não sei quantos milhões de dólares na porra da produção do jogo, eles fazem o nome do personagem carioca sem espanhol. Você fica, porra, meu. Caralho. Não, e não só isso, tu passa ali pelo jogo, tipo, o relógio no Rio de Janeiro, ele não usa o sistema brasileiro, ele usa o sistema AM/PM. Que absurdo então, também. Lá, no Rio de Janeiro, tá lá, 3 p.m. o relógio pro carioca ver, né? É claro. Aí, além disso, você já inicia a fase aí matando um negro, fecha a portinha ali pra começar a tortura no cara. É evidentemente a tortura, porque o cara vai pegar uma chave de fenda já pra brincar com o sujeito e tal. Nossa senhora. Você entra na favela, primeira coisa que você tem que fazer é levantar seu fuzil e atirar pro alto, pra população correr. Depois que fez a população correr, tu começa a matar o pessoal. E é assim que funciona a fase no Rio de Janeiro. A gente tinha esquecido, bem lembrado disso que você falou. Mas só, voltando no Rainbow Six Siege, né, o pessoal não conhece o jogo e tal. Esse jogo, que me chama mais atenção nele é que como ele tenta aproximar a pessoa dessas organizações, que em geral são os personagens eles ou fazem parte de uma organização, por exemplo, tem um chamado Montagne, Gilles Montagne, que faz parte das operações especiais de polícia francesa, né, aquele GIGN, né? Tem propriamente o FBI, né? Tem gente da FBI, tem gente da CIA, tem uma personagem que essa eu achei o cúmulo, né? É uma mulher chamada Clash, né? Ela é uma versão inglesa, né?
E aí, e todos os personagens têm história, né? E a história é sempre um negócio meio escroto, assim. Nem sempre, vai. Às vezes é só, tipo, não diz nada, mas você pode subentender. Mas no caso dessa mulher aí, é uma, assim, uma manifestação muito, muito reaça. Então, tipo, pega o... Ela era fascista, né? Tipo, que um grupo de autodefesa dos negros contra os supremacistas ingleses, né? Você pensa, nossa, que foda, não sei. Aí sim, né? Aí um belo dia ela larga tudo e vai pra polícia. Que é como se isso fosse acontecer, mas é claro que sim, entendeu? Aí é uma negona lá com a cabeça raspada, assim, com a puta cara de má, com um escudão que dá choque, entendeu? Só que é assim, faz sentido, entendeu? É um negócio muito reacionário, como se alguém fosse fazer isso. O pior inimigo do povo negro não são os supremacistas, é a polícia, meu. Por que a mulher entra na polícia? Não, e, por exemplo, um dos negócios que você vê também do jogo, tem os operadores que são das tropas estadunidenses que invadiram o Oriente Médio, né? Tem. Só pra você ter uma ideia. Isso é fato mesmo. Isso é bem fato. Todo mundo é tratado como pai de família e bondoso. Que é outra coisa das histórias do Rainbow Six. Então, e aí, por exemplo, todos os operadores, né, mostra em cada um de cada país, né, tem uma, entre aspas, né, habilidade especial. Ele tem um dispositivo, alguma coisa que vai diferenciar ele dos outros operadores para ter um ataque ou uma defesa bem sucedida no jogo, né. E aí, assim, fora essas especificações, ele tem a ficha pessoal da história, né, do próprio operador, e tem a ficha mental, né, do histórico psicológico que esse cara teve na vida dele. Por exemplo, ele lutou na guerra X, YZ, ele teve uma situação de bomba, ele matou não sei quantas pessoas, mas só mostra, né, a galera psicopata, né, que tem nessas forças policiais. Né? Tem o cara que tem, por exemplo, é ficcionado por gás tóxico. Então ele leva um monte de gás tóxico pro negócio, tá ligado? Eu acho assim, o pior. Assim, o que você vê nas biografias dos personagens é uma coisa que você subentende daquele tratamento escroto tradicional de polícia. Mas quando você vê que eles aplicam o negócio até meio ao pé da letra, tem um personagem, inclusive, do jogo, né? Que ela arma uma arapuca de urso, assim, na boca das janelas, sabe? Pra quem pisar, o cara perder a perna. Você acha, porra, que tipo de operação especial? O pessoal da operação especial é todo mundo uns brutos, tá? Eles matam todo mundo, entendeu? Você pensa que o cara da operação especial foi fazer um negócio limpinho, não sei o que, não. Eles matam todo mundo, entendeu? Se deixar, eles desfiguram, tortura a gente, é um negócio meio absurdo. O jogo só não... se deixar, né? Mas ele não tem essa então... maquiagem, né? Ele tem toda uma maquiagem. Bem, a gente tá estourando o nosso tempo, porque hoje o episódio foi produtivíssimo. Eu acho que até vale uma parte 2. Faltou falar, só uma coisa só pra finalizar, do Rainbow Six mesmo, né? Tem os operadores de todo o país, né? Tem da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, enfim. E tem os operadores russos, né? Você vê assim, cada um tem propriamente as suas especificações, né? É todo mundo mal encaradíssimo. Mal encarado demais, né? Se você for ver as fichas técnicas, eles não têm eles não mostram, pelo menos, que eles são tão psicopatas assim que nem os outros, né? Dos Estados Unidos, por exemplo. Em geral, é todo mundo ex-soldado do exército soviético. Sei lá, tem um personagem até novo que é bombeiro, paramédico, sei lá. Então, tem alguns personagens que eu acho que eles também tentam aliviar um pouquinho a barra. Mas, de qualquer maneira, a gente tá estourando o nosso tempo aqui no programa de hoje. Eu acho que com uma pesquisinha a mais, isso aqui rende mais um episódio sobre esse tema. O pessoal que gostou, coloca aí nos comentários. Sugiro o tema 2 aí, porque temos aí jogos especiais a ser tratados, FIFA, etc, que valem falar. Dá pra falar de outros... Dá pra ter toda uma discussão em torno de outros jogos. FPS, apesar de não ter abordado todos os FPS, mas eu acho que tem aí sim
O pior tá aqui, né? Só se você for pegar jogos supremacistas, fica pior. Tá aqui. Então, mas sendo assim, a gente agradece aí a audiência, né? Fiquem ligados não precisa sair do canal, porque agora o sinal é 24 horas. Então, pode ficar aí, entendeu? Vai buscar um lanchinho que já entra no ar o próximo programa. Se você gostou, dê o like aqui nessa transmissão. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, divulgue a Rádio Causa Operária e a Causa Operária TV para os seus amigos, entendeu? Toda segunda-feira nós temos esse podcast aqui. Fique ligado no meu outro podcast aqui na Causa Operária TV com a banda Revolução Permanente, música de classe. Acontece todas as sextas-feiras depois da análise internacional. No mais, muito obrigado a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite e até o próximo episódio.